Eu, em primeiro lugar, agradeço muito, é muito gostoso estar ao lado de vocês. É uma prática que, infelizmente, eu pude ter poucas vezes, mas das vezes em que convidado, não me recusei, porque é sempre muito gratificante para todos nós. Foi muito gratificante quando, conversando comigo, o Arlindo me falou a respeito destes encontros semanais. Eu tenho mantido encontros semanais de estudo nos sábados, e eles são muito enriquecedores para todos nós. Aí ele me falou sobre o livro, e eu gosto muito da obra Jesus no Lar. Aliás, há duas obras que cuidam destas intervenções, são duas narrativas que me agradam muito. O Neio Lúcio, em Jesus no Lar, especificamente, mas no livro Boa Nova, o Humberto de Campos. E isto por quê? Porque eles nos dão condições de enxergar um evangelho pela ótica da realidade espiritual. Os relatos que nós temos nos evangelhos, e os evangelhos, nós sabemos que o número era exorbitante, né? Quando a gente fala hoje nos evangelhos presentes na Vulgata, que é a Bíblia, a gente imagina que as narrativas tenham sido aquelas 3 razoavelmente próximas, porque falam dos mesmos assuntos, e uma quarta completamente ampla, muito mais enriquecedora. Mas as 4 se revelam, no limite, bastante construídas para um propósito que nós, hoje em dia, temos condições de entender a partir da mensagem que Kardec condensou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ele foi buscar o que essas 2 obras que eu mencionei fazem, que é o ensino do conteúdo moral, aquele conteúdo que nos leva a refletir. A lição de hoje, o Revolucionário Sincero, é a típica lição que nos faz parar para pensar, e pensar muito. Porque Jesus aproveita de uma determinada situação para construir um ensino, e com este ensino levar aquele que lhe apresenta o problema. A narrativa é sempre muito sintética, a apresentação dos problemas, seja em Irmão X, seja em Neio Lúcio. Eles nos colocam as pessoas que eventualmente trazem isto e automaticamente colocam Jesus como a desvendar aquilo que vai no íntimo daquelas pessoas. Se nós pegarmos o título, o Revolucionário Sincero, e pegarmos o início da narrativa, nós já de cara vamos perceber que Judas não era alguém para se enquadrar naquela história que estava será apresentada por Jesus. É o ensino por intermédio de histórias, né? Um método didático muito interessante, mas muito interessante mesmo, e que permite a fixação. É verdade que hoje nós não temos aquela plateia que estava ali ao lado de Jesus, que terá que transmitir, mas nós, de uma maneira em geral, que temos a capacidade da leitura, da interpretação, nós também vamos ganhar, e muito, mas muito mesmo, com a narrativa. Judas fazia parte, e isto é uma pesquisa já bem solidificada, de um grupo de hebreus. Eu vou usar sempre a expressão hebreus e não judeus, por uma questão extremamente histórica. Judá era uma das 12 tribos de Israel, uma das 12, não era a única. O pejorativo judeu, que é usado depois, historicamente, para falar a respeito
de um grupo que vai ser rechaçado, vai ser isolado, perseguido, não me parece adequado para o conhecimento que nós temos. Então, eu me valho sempre da ideia dos hebreus, as tribos que formaram Israel. Ele era participante, e não apenas ele, mas muitos dos que circundavam Jesus, de um movimento um movimento anti-romanos. O território ocupado por eles, como todo o território do Mediterrâneo, até onde foi possível identificar registros históricos, foi dominado por Roma. E dominado de uma forma que é a forma da dominação, a força. A força. Né? Ninguém faz uma dominação com convencimento. Como havia naquele grupamento dos hebreus uma sociedade de hábitos muito diversos dos hábitos romanos, a melhor maneira de dominar era infiltrar-se e deixar que eles próprios dirigissem a sua conduta, mas ficar atento a movimentos que pudessem levar à questão de revoltas. Então, começa o texto justamente Judas falando para aqueles que estavam à volta de Jesus e do próprio mestre, para o próprio mestre, que a revolução era algo a ser em breve desencadeado. Era algo que estava na iminência de acontecer. A morte de Jesus, que vem após um episódio muito sério ocorrido com o domínio da Torre Antônia por parte de um outro Yoshua, né? Nós tínhamos, à época, o nome Yoshua, Yeshua, na pronúncia de alguns, um nome muito comum. Jesus, Yeshua, Bar Yosef, o seu pai. E Yosh, Bar Yeshua, Bar Abá, Barrabás, um filho de um pai que ele apresentava, e era assim, como sendo um emissário. Isso é bem caracterizado, a gente vai ver essa situação, porque a prisão de Jesus, ela é fruto do receio de que um outro movimento, como o da Torre Antônia, registrado historicamente, viesse a ocorrer, já que ele andava cercado por uma multidão. Então Judas ergue a bola. Ele ergue a bola e diz, olha, é possível que isso ocorra. Jesus não se posiciona contra a ideia dele, num princípio, vai levá-lo a refletir, e a todos nós. Isto que é o mais interessante nestas histórias que a espiritualidade nos traz. Elas não vendem a solução, elas nos convidam a pensar. Nós temos que pensar. Esta é a característica do espírito que evolui. Eu tenho que entender o porquê faço e, eventualmente, por que deixo de fazer. Eu não tenho expectativas diversas destas. É uma saída evolutiva. E o Neio Lúcio capta isto. Qual a melhor maneira? Vocês estão na 13ª lição, então sabem o mecanismo de abordagem do livro. Vem a narrativa. Vem a narrativa com o sentido de levar a pensar. E qual a melhor maneira de levar a pensar? Colocar a história de alguém que exercia ele próprio a atividade dirigente. Ele próprio, a atividade dirigente. Então, vem Jesus e constrói uma bela história de um rei mal visto por aqueles que eram os seus governados. O que é mais ou menos a realidade de todo aquele que dirige. E não é o que dirige a nação, mas é o que dirige o Estado, a cidade,
o que dirige o serviço, às vezes, ao lado de outros companheiros. E até mesmo o que dirige a casa espírita. Quantas vezes já vi críticas endereçadas no sentido que fulano mudou depois que passou a ser presidente da casa. Como se ser presidente da casa representasse algo que pudesse por si só fazer com que a pessoa tivesse mudanças, salvo se a pessoa não está preparada. Mas toda função, todo encargo é dado a quem se mostra preparado. Mas em que condições? Ele, então, ao invés de falar sobre o rei, insere na narrativa um profeta, uma pessoa que é convidada para fazer parte do movimento, tal como era um movimento pensado por Judas, um movimento revolucionário. Vamos somar forças e destituir quem aí está. No caso específico de Judas, era um equívoco fenomenal, né? A história nos narra que o Império Romano cansou de Jerusalém e depois destruiu Jerusalém e fez a mais solene diáspora que os hebreus enfrentaram, só terminada no século XX, em 1945. Percebam vocês que lá a destruição de Roma ocorreu por volta do ano 70, e só em 1945 foi possível a volta. E as notícias dos nossos dias mostram a intranquilidade lá reinante. Por quê? Porque foram mais de 1.900 anos, 1.800 anos, perdão, distantes de um lugar, que era um lugar habitado por um grupo muito grande de pessoas e ocupado por outras. Então, veja a dificuldade. Este profeta, e aqui é um dos pontos do texto que mais me chama a atenção, porque tem algumas pistas que ele vai deixando para a gente compreender, né? Ele diz que esse camarada não acreditou de início naquilo que o povo falava. É muito, muito competente essa colocação. É bem adequada, porque ser Maria vai com as outras, e vou usar aqui uma expressão que todo mundo conhece, nem sempre é um bom negócio. Estão falando, tá, mas será que está correto? Eu tenho a minha informação, eu tenho o meu juízo, eu tenho os detalhes que me permitem dizer, não, eles estão certos, é para derrubar o rei mesmo. Eu sou mais um. Esta pessoa de bom senso, ela pede e ouve e resolve pedir ajuda. Como alguém que se julgava efetivamente amparado, ele vai até o seu local, o seu retiro, né? E em prece ele pede ajuda. E a ajuda não lhe falta. Ela é dada através de alguém que diz, depois de ouvi-lo, acho que você pode participar, sim, deste movimento. Não é uma coisa que é absurda. Porém, para que você possa fazer do outro. Porque muitas vezes, do nosso lado, nós temos uma postura, mas não sabemos aquilo que o outro enfrenta. Quais foram as razões que o levaram ou o levam a ter as atitudes que tem? Nós, do nosso lado, dizemos rapidamente, não, eu não faria isso. Sim, a gente não faria no lugar em que está. Mas e no lugar em que ele está? Qual seria a nossa postura? A mesma? Bem, o mensageiro disse, você tem toda a razão para estar ao lado. Mas antes, você precisava conhecer como é que é a vida dele. Vai lá, ingressa lá, vai servi-lo, esteja ao seu lado, não vá questioná-lo. Vá viver ao lado dele para que você possa entender a situação. E ele consegue.
ele chega até o palácio e consegue ser admitido. Vai ser um servo, mais um. E ele, então, descobre o que o texto revela ser, talvez, não os motivos de justificação para as eventuais atitudes que o rei poderia tomar e objeto de censura. Não, mas ele vai entender a vida que a pessoa levava. Para talvez aí, então, montar o raciocínio. Porque se eu vivo nas circunstâncias em que ele vive, eu, efetivamente, posso ter melhor capacidade para reagir, mas posso até ter comportamentos piores do que aqueles que ele adota. É uma questão muito lógica, muito sincera. Nós temos condições de avaliar bem quando estamos no lugar do outro. É o sentido de praticar o bem como a doutrina espírita nos ensina. Eu pratico o bem fazendo para o outro tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Mas eu tomo a iniciativa. E quem ele descobre lá? O sujeito mandão, bravo, o inimigo do povo? Não. Ele descobre que o sujeito vive rodeado de pessoas que lhe trazem informações. Ele usa a palavra impertinentes. Quer dizer, não pertinentes, não adequadas. Mais do que isso, ele ouve centenas de reclamações toda hora. E não é fácil, mas não é mesmo. Eu tenho uma amiga que trabalha em telemarketing, atendendo reclamações de pessoas. Ela é o serviço de atendimento ao consumidor. E ela disse, Nazil, a pessoa me apedreja só porque eu disse bom dia. E eu estou querendo ouvi-la. O meu trabalho é um serviço de atender o consumidor, que não vai me procurar nunca para elogiar, vai para criticar. Mas eu tenho que dizer bom dia. E a pessoa não aceita o meu bom dia. Eu não posso perder a postura, porque a minha vontade era bater o telefone, mas eu não estou ali para isso. Eu estou ali para ouvi-la, para anotar. E mais, é uma exigência da empresa, eu sou paga para buscar soluções para aquilo. Afinal de contas, é a imagem da empresa. E ela disse, é uma loucura, porque a pessoa não me deixa nem anotar aquilo que ela está falando. Ela disse, é uma grande bênção. Ela não é espírita, tá? É uma grande bênção o diálogo ser gravado. Ela falou assim, nem que a pessoa não quisesse, eu gravo. Porque a pessoa, no meio de tantos xingamentos, no meio de tantas coisas, deixa até de narrar o problema. E eu depois tenho que dar uma solução para o problema dela. Não é para o xingamento. E ela, então, tem que prestar atenção no que houve depois. Aí eu tenho que ter dupla paciência, porque eu vou ouvir todo o xingo, e do meio do xingo eu vou tirar, olha, foi uma encomenda que atrasou. Olha, foi um produto que foi amassado. Foi uma coisa que chegou com a caixa danificada. E ela é paga pela empresa que fornece, não a que transporta, não a que entrega, não a que embala. E ela, então, se preocupa, vai lá, descobre a cadeia, faz a devolução. E o detalhe curioso, porque eu vou voltar no texto, ela diz que ninguém volta para agradecer. Falou, é uma outra coisa inexistente. Eu nunca vi ninguém, mesmo depois de atendido, mesmo depois de corrigida a situação, voltar para agradecer, o que era o mínimo de pessoas que a gente estima educadas. Ele então descobre o rei que não vive com os filhos, que não tem condição de viver ao lado da esposa, que tem que sacrificar a própria saúde, porque está o tempo todo em banquetes, em cerimônias. Ele tem que ouvir todo tipo de mentira que lhe chega através dos bajuladores.
E isto faz com que ele, então, tenha uma vida péssima do ponto de vista fisiológico. Não estou nem pensando no psicológico. Mas ele não dorme. Ele passa o tempo todo atento. E aí, aquele que seria um revolucionário descobre que, na verdade, tirariam não um rei do seu trono, mas um escravo. A autoridade pressupõe essa dedicação, essa escravidão. Ele é um escravo, sem repouso, sozinho espiritualmente e, para piorar, ainda descrente de qualquer coisa que pudesse servir-lhe de lenitivo. Como o prazo dado pelo orientador espiritual venceu, ele volta. Volta da mesma forma como havia procurado ajuda e diz, né, àquele emissário que, na verdade, ele tinha mudado de ideia. Ele passaria a orar pelo soberano e não a criticá-lo. Agora, pararia aí a narrativa e nós já veríamos uma grande vantagem. Mas não é nem o Lúcio, né? E também não é Jesus. Porque é necessário fazer alguma coisa. Nós evoluiremos na medida em que fizermos todo o bem que pudermos. Todo o bem. Não basta evitar o mal. Nós temos que fazer o bem. E essa atitude fica clara na narrativa de Jesus. Porque aquele homem que pensou antes de agredir, mas se empolgou com a ideia da agressão para a destituição do soberano. Ele, de repente, para e pensa e diz, não, eu não apenas vou fazer por ele a prece, mas eu vou trabalhar mais do que eu trabalho, para que o reino melhore, para que as coisas em geral melhorem. Eu vou fazer a minha parte e vou convidar todos aqueles que eu posso encontrar para que façam a mesma coisa, na medida da minha influência, na medida da minha capacidade de convencimento. Eu consigo, pelo exemplo, muito mais do que pela pregação, ser observado. Agora, quando eu posso aliar a divulgação e o exemplo, a minha tarefa fica completamente exitosa. E ele narra, fechando a sua pequena e mais riquíssima história para Judas e para todos nós, que a rebeldia que eventualmente poderia estar presente foi convertida em compreensão e em serviço. Compreensão e serviço. A tarefa de compreender. Esta é a tarefa mais árdua que talvez nós tenhamos que desempenhar. Nos colocar no lugar do outro. Compreender as atitudes do outro. Num texto muito lindo, que está num livro chamado Mãos Unidas, Emmanuel reflete a respeito da compreensão. Da compreensão. O nome do texto é A Estranha Crise, né? Curiosamente, não é compreensão, mas o texto nos fala a respeito disso. E ele analisa as situações do nosso tempo, né? Onde nós temos condições de dar pão para quem tem fome, em razão do esforço da agricultura, das indústrias. Nós conseguimos corrigir fenômenos como o da inflação, mediante a diminuição das despesas. Nós temos condições de contornar o desemprego, arrumando trabalho para muita gente. Eventualmente, até o tema é atualíssimo, porque ele usa numa das frases, a epidemia
é sustada pela vacina. O texto aqui se revela super natural, mas ele diz que o que mais destrói a capacidade do homem é não compreender as falhas alheias. É aí que nós efetivamente precisamos mudar, porque ninguém é perfeito, à exceção de Deus. Só Deus é perfeito. Está em O Livro dos Espíritos, está em A Gênese, no capítulo 2º, quando Kardec faz o exame, já agora o exame maduro, a respeito daqueles caracteres, das características que estão nas primeiras questões do Livro dos Espíritos. E ele, então, o pensador já prestes a voltar à realidade espiritual, volta a se encontrar com o tema Deus no livro A Gênese. E vai perceber que a ideia do perdão, ela é um movimento quase que natural nas relações que mantemos uns para com os outros. Por uma questão muito simples, nós todos somos falíveis. O único infalível é Deus. O único. Então, se eu reconheço minhas falhas, se eu sei que tenho pontos para melhorar, aquele que está do meu lado passa pela mesma situação. Eu devo, então, compreendê-lo. Compreendê-lo. Eu consigo, através desse movimento, trazer paz para as relações que todos precisamos manter. Eu consigo, através da compreensão, da aceitação, mudar a minha própria sintonia e mudar a sintonia daqueles que caminham ao meu lado. Ao invés de ver o problema, eu passo a ver as atitudes positivas, porque eu sei que se ele concentrar nos meus problemas, nós não nos entenderemos jamais, porque eu sou tão falível como ele. Posso não fazer certas coisas que ele faz, mas faço outras mais graves. Estar no lugar do outro é a grande mensagem do revolucionário, né? Sincero, porque ele passa, através da sinceridade, a entender que ele fazia menos do que devia. Precisa fazer mais. Ao invés de exigir que o outro fizesse, o soberano, ele resolve fazer a parte dele. E com isto, dar a sua contribuição. E com isto, semear também o exemplo. Porque os que transitam conosco participarão da mesma forma de ação. Também vão mudar. É um exemplo sincero, construtivo. E a sociedade, não a de hoje, mas a de sempre, demanda papéis construtivos. Destruição, que é até uma lei, ela deve ser reservada para coisas mais sérias, não ser efetivada por nosso intermédio. O nosso papel é o de construir pontes de compreensão, de aceitação. É linda a lição do livro Jesus no Lar, como é linda a mensagem de Emmanuel, que nos convida a essa generosidade de entender, né? De aceitar. A palavra final de Jesus não podia ser mais adequada, né? Eu sou um estudioso de questões de história e me encanta notícias sobre revoluções, né? A francesa é minha predileta, apesar de tudo aquilo que ela trouxe, mas as mudanças que ela implementou. Jesus nos dá uma lição, por intermédio de Neio Lúcio, que é uma lição que sempre me incomoda, né? A revolução é um engano trágico daqueles que desejam tirar o outro
do centro do governo. Aí é um erro grave. Por quê? Se nós entendemos a parte que nos compete, qual é o nosso dever, e a gente é especialista em falar dos direitos, nós vamos ter certeza de que a disciplina é melhor que a indisciplina. A colaboração é melhor que a eventual insubordinação. Eu olhei o relógio e passei do tempo, tá? Vocês me desculpem, mas é que está dentro da margem que o Arlindo me deu, né? O Arlindo sabe que eu falo muito, então ele me dá uma margem de falar muito. Mas é o que o texto me traz para refletir, né? Essa ideia de me pôr no lugar do outro, sempre, sempre. Posso criticar construtivamente, todas as críticas são bem-vindas. Agora, antes de fazê-lo até, eu preciso me pôr no lugar. E me pondo no lugar dele, estando ao lado dele, talvez eu vá entender as razões pelas quais ele age da maneira como age. Ok, meninos? Acho que está dado o recado. Azil, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, essas elucidações maravilhosas que você nos proporcionou. Obrigado pela doação do seu tempo, que eu sei que é bastante concorrido. A diretoria do VP agradece imensamente a sua participação, toda a sua colaboração para conosco. Muito obrigado mesmo, tá bom? E agora a gente passa para a última parte do nosso encontro e vamos fazer uma vibração. Eu convido vocês, então, a fazermos um movimento de introspecção, acerenando nossos corações e rogando a Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, e a Jesus, nosso Mestre dos Mestres, amor que nos envolve e nos aquece, e reveste-nos com vossa paz. Vibrar significa amar em pensamento. Vibremos, então, muito amor, muita paz, muita luz, inicialmente em nosso favor, nos envolvendo com as luzes de Deus, nosso Pai, iluminando nossas dores físicas, iluminando nossas dores morais, trazendo com a bondade do nosso Pai maravilhoso o alívio que buscamos. Em alguns segundos, vamos silenciar os nossos pensamentos, a nossa mente e concretizar essas vibrações em nosso favor. Alguns segundinhos em paz conosco mesmo. Voltando agora, firmando esses nossos pedidos, essa nossa vibração, essa luz que estamos recebendo do Altíssimo, agradecendo a Deus, a Jesus, por todo amor e cuidado para conosco. Uma segunda etapa, vibremos agora o amor, a paz e muita luz em favor do nosso próximo, dos nossos irmãos. Muita luz para os dirigentes de todos os países,
aos adoentados da matéria, acamados, hospitalizados, aos deprimidos, isolados, solitários, aos encarcerados em delegacias, presídios e em suas próprias mentes, aos moradores de ruas, nossos irmãozinhos sem teto, aos idosos em seus lares, abrigos e asilos, aos pequeninos em seus lares, creches e abrigos, aos nossos irmãos suicidas, aos nossos inimigos. Muita luz para os nossos lares, nossos familiares, amigos. E de uma forma geral, de uma forma global, vibremos pela humanidade, para que todos possam receber uma centelha do amor de Deus, essa luz que tanto pedimos, esperamos. Em alguns segundos, vamos silenciar nosso interior e concretizar essas vibrações em favor dos nossos irmãos. Alguns segundinhos. E então, meus irmãos, agradeçamos a Deus, Pai misericordioso, Senhor de nossas vidas, agradeçamos a Jesus e a vossa pleiade de bons espíritos que nos iluminam, nos acompanham, nos guiam. E assim, na confiança de termos recebido luz, amor, paz, saúde, esperança, forças para a nossa caminhada, agradecemos a Deus e pedimos permissão para encerrar essa nossa reunião de amor e de companheirismo. Que assim seja, que Deus nos proteja.